aí, como estão todos hoje? E aí, let's study English! Vamos dar uma olhada no nosso conteúdo de hoje. Olha só, people, nós temos hoje os assuntos de countries and nationalities. Que é isso, teacher? Countries, países e suas nacionalidades. Tudo bem? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre esse assunto de hoje, certo? Nós vamos dar uma olhada nesse vocabulário dos countries e as suas nacionalidades, que só para a gente relembrar, não é? Que é o nosso assunto de hoje, os países e as suas nacionalidades. Então, cada país, nacionalidade, tem a sua cultura diferente, não é? Assim como a gente pode observar aqui nessa imagem, certo? Pelas roupas características também. Tudo bem, people? Então, para a gente iniciar, nós vamos começar com pequenos diálogos para vocês aprenderem como é que pergunta, de onde a pessoa é, certo? Então, nós vamos convidar aqui primeiro o nosso personagem Solomon. Ok, Solomon. I'm from South Africa. Ok, what's your nationality? I'm South African. Ok, então vocês puderam acompanhar aqui rapidamente, não é? A pergunta que eu fiz primeiro. Where are you from? Né? De onde você é? E ele respondeu, não é? Do país, né, especificamente. E a segunda pergunta que eu fiz para ele foi What's your nationality? I'm South African. I'm South African. Que foi, né, a origem dele, de onde ele é, certo? A sua nacionalidade. Tudo bem? Vamos convidar agora uma outra personagem também, que é a personagem Victoria. Nós vamos fazer a pergunta para ela também e ela vai responder, certo? Vamos acompanhar aqui comigo. Então, where do you come from, Victoria? I'm from England. What's your nationality? I'm English. Então, vocês puderam acompanhar também mais a nossa personagem Victoria, certo? E eu perguntei um pouquinho agora diferente. Where do you come from? Where do you come from? É a mesma ideia, né? Qual é a sua origem? De onde você veio? Qual foi o seu país que você nasceu? E a segunda pergunta, né? What's your nationality? E ela disse, I'm English, né? No caso, ela nasceu na Inglaterra, né? E aí, nós vamos continuar um pouquinho mais explicando sobre essas perguntas. Quero que vocês acompanhem aqui comigo. Temos mais uma pergunta, mais personagens aqui para participar conosco. Vamos agora conversar com a Dani e a Julia. Então, where are you from, Dani and Julia? We're from the United States. What's your nationality? We are Americans. Bem, então as nossas duas personagens também participaram aqui conosco, não é? Disseram qual é o país que elas nasceram, a origem, né, do país que elas nasceram, que elas vieram. E também a segunda pergunta, que foi sobre What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Então, nasceu nos Estados Unidos, são americanas. Tudo bem? Então, país e a sua nacionalidade. Certo, people? Então, para fixar bem essa pergunta, quero que vocês acompanhem aqui comigo, certo? A nossa personagem Victoria, que vai nos relembrar duas perguntas que foram feitas aqui durante esses pequenos diálogos. Vamos ver aqui comigo. Então, as duas perguntas que vocês viram aqui junto comigo foi, não é? Where are you from? Ou Where do you come from? O que significa isso? Né? Qual o seu país de origem? Onde você nasceu? Certo? De onde você veio? No caso, especificamente, estou falando do país de origem, certo? Agora, como é que responde isso? Vamos acompanhar aqui comigo? Aqui, people, eu preciso de dois elementos. Do verbo to be, não é? No caso, sujeito, seguido do verbo to be, acompanhado da nationality, não é? Aqui também, certo? I'm English, ok? No caso aqui, essa resposta, não é para a segunda pergunta, ok? Que a gente viu agora há pouco, tudo bem? Então aqui, só para relembrar, deixa eu só voltar aqui a pergunta. Where are you from? Where do you come from? E, no caso aqui, é de onde você veio, qual é o seu país, tudo bem? Aqui nessa segunda pergunta, aqui nessa resposta, é a pergunta do What's your nationality? Que aí você vai responder como? I'm English, I'm Brazilian, I'm South African,
I'm Japanese. Tudo bem, people? Então, só para deixar separadinho direitinho, tudo bem? Essa pergunta aqui, qual o seu país de origem? Certo? E essa resposta aqui é para a pergunta What's your nationality? Qual a sua nacionalidade? Ou seja, né, você vai responder, eu sou inglesa, eu sou americana, eu sou espanhola, tudo bem? O que eu preciso para responder isso? Eu preciso do verbo to be seguido da nationality, certo? Super simples. Vamos continuar um pouquinho mais agora. Vocês vão ver um vocabulário aqui junto comigo sobre as countries e as suas nationalities. Acompanhe. Mexico, Mexican. Italy, Italian. Canada, Canadian. Australia, Australian. India, Indian. Mexico, Mexican. Italy, Italian. Canada, Canadian. Australia, Australian. India, Indian. Bem, então agora nós vamos continuar conversando com mais alguns personagens para fixar bem essa pergunta aí para vocês. Tudo bem? Então nós vamos conversar agora com Potira e Pedro. Acompanhe aqui a pergunta. Então, where do you come from, Potira and Pedro? We're from Brazil. What's your nationality? We are Brazilians. Bem, então agora os nossos dois personagens, a Potira e o Pedro, não é? A primeira pergunta eu fiz agora com where do you come from? A mesma ideia é where are you from? São duas iguais, não tem diferença, tá, people? O significado é o mesmo. Elas são um pouquinho diferentes, mas o significado é o mesmo. Where do you come from? De onde você vem. Where are you from? De onde você vem, no caso, seu país. E aqui a segunda pergunta sobre a nacionalidade é What's your nationality? Então, eles responderam com o verbo to be, ó. We, nós, are, somos Brazilians, brasileiros. Vamos conversar também com mais um personagem, acompanha aqui comigo, que é o personagem Sammy. Sammy, vamos ver a pergunta para você. Where are you from? I'm from Japan. And what's your nationality? I'm Japanese. Bom, aqui nosso último personagem que participou aqui conosco, não é? Foi o personagem Sammy, representando quem? O Japão. Então, where are you from? De onde você veio? Qual a sua origem? Qual o seu país de origem? Where are you from? Where are you from? E ele respondeu, I'm from Japan. Falou o nome do país que ele, né, a origem dele. E a segunda pergunta, what's your nationality? Qual a sua nacionalidade? Então ele respondeu, I'm Japanese. A mesma ideia, não é? Quando você responde aqui, não é? O verbo to be, que a gente viu anteriormente, não é? O verbo to be seguido da nacionalidade. Tudo bem, people? Então, todas as perguntas a gente vai usar o verbo to be para responder tanto where are you from, ou where do you come from, como também what's your nationality. Certo, people? Bom, agora eu quero que vocês acompanhem mais um vídeo mostrando o vocabulário de outros países. Vamos dar uma olhada. China, Chinese. Portugal, Portuguese. France, French. Spain, Spanish. China, Chinese. Portugal, Portuguese. France, French. Spain, Spanish.
Bem, vocês acompanharam mais uma lista de países, juntamente com as suas nacionalidades, né? France, French, tudo bem? Então, para complementar um pouquinho mais, nós vamos ver mais uma outra lista, com um pequeno detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos acompanhar. Então, olha só, vocês têm aí essa tabela que mostra os países, que é a palavra countries, seguido ali da segunda coluna de nationalities, não é? Nationalities. Então, aqui nós temos, ó, countries, ok? Countries e nationalities, certo, people? Então, aqui, olha só. Aqui, nesse caso, desses 3 países, vocês podem observar que a nacionalidade termina aqui com essa letrinha, ó. Por isso que está destacado, certo? Ok? Com AN. No caso, Germany, German, né? AN, Russia, Russian, certo? E aqui nós temos a bandeira desses países, tudo bem? E aqui nós temos também esse finalzinho IAN, no caso aqui da nacionalidade, certo? Então, Bolívia, Bolivian, Peru, Peruvian, certo? Então, nós temos essas opções de finalização de nationalities, quando a gente for escrever. E temos mais uma também, acompanha aqui comigo. Então, a próxima nós temos is, o final is, olha só. Senegal, que é o país, qual é a sua nacionalidade? Senegalese. Assim como nós temos essa finalização, não é? Ish, como Sweden, Swedish. E aqui também outros, others, Greece, Greek. Como assim outros? No caso desse país aqui, nós temos aqui, ela dessa forma, né? Ele escreve desse jeito, mas a forma da nacionalidade é uma palavra diferente, certo? Tem umas letras iguais, mas é diferente do que nós já vimos agora. Final ish, final is, yan, an, tudo bem? Então, por isso que está nessa coluna de others, outros tipos de países, tudo bem? Então, agora, people, nós vamos continuar nossa aula com a nossa DLI. Acompanhe a nossa leitura. Bem, então nós vamos agora ver, não é? Essa questão número 1, que está escrito assim: observe cada imagem e responda a pergunta sobre country, no caso o país, ou nationality, né? Nacionalidade. Então, observem bem a imagem das pessoas juntamente com a bandeira, já tem a dica aí, não é? Então, nós temos essa primeira imagem que vocês acabaram de ver, que é o Lamir e a Barsha. A pergunta é, what's their nationality? Na segunda imagem, nós temos a personagem Carla. A pergunta agora é, where's Carla from? Fiquem atentos à pergunta. E a terceira imagem, nós temos Michael and Adrian. A pergunta sobre eles é, where are they from? E a última personagem é a Jessica. A pergunta sobre ela é, what's her nationality? Tudo bem, people? Então, respondam aí direitinho. Daqui a pouco a gente conversa novamente. Bye, bye.
Bem, vamos conferir agora as questões da nossa interatividade. O que foi pedido para vocês, people? Observe aqui junto comigo, né? Foi pedido para que vocês observassem cada imagem dessa, certo? E respondesse ou sobre country, que é país, ou sobre nationality, que é nacionalidade. No caso dessa primeira pergunta, nós temos aí, ó, what's their nationality? Observar as roupas deles, olha aí, tem umas roupas bem típicas, não é? E o nome deles também é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ouvir, não é? É o Lamir e a Barsha. Então, what's their nationality? O que eu quero saber sobre eles? Qual a nacionalidade deles? Então, continue participando aí no nosso chat, tá colocando suas respostas e a gente vai vendo aqui devagarinho as respostas de cada uma pergunta dessa. E aí, vamos ver aqui então desses dois personagens? Então, olha só. Essa bandeira da qual nós estamos vendo aí é a bandeira da Índia. Ok, eu já sei qual é o país, na verdade? Então, se eles são da Índia, a nacionalidade deles é o quê? They're Indian. They're Indian. Então, acompanha aqui comigo a resposta, não é? Desse nossos primeiros personagens. Então, aqui, ó. Indian. Indian. Se eu sei que o país deles é Índia, então a nacionalidade Indian. Lembra daquele finalzinho que a gente viu lá naquela tabela? Pois é, people, está bem aqui, tá? O que eu precisei para responder aqui? Primeiro, o sujeito, que eu estou falando deles dois, não é? They. Acompanhado de quem? O que é esse apóstrofo RE? É o verbo to be na forma contraída, que é o are. Aqui está ele. Posso falar tanto they are Indian como they're Indian, que aqui é a forma contraída, certo? Então, usei esses elementos, sujeito, acompanhado do verbo to be e finalizando a nacionalidade. Se eles são da Índia, então aqui a nacionalidade deles é Indian. Tudo bem, people? Anotaram aí direitinho, né? Então, continue participando. Vamos ver o nosso próximo personagem. Nosso próximo personagem é a Carla. Olha só, a pergunta da Carla é a seguinte. Where's Carla from? Where's Carla from? Então, o que eu quero saber aí? Já está um pouquinho diferente daquela outra que vocês acabaram de ver, não foi? Tem um tal de from aí no final, um negócio bem estranho. Então, where's Carla from? Eu estou perguntando a origem, o país da Carla, de onde que ela é, certo? Agora eu não estou perguntando a nacionalidade, hein, gente? Então a dica para vocês, onde apareceu esse from, você já sabe que está falando do país. A pergunta é sobre o país dela. E aí, vamos ver a resposta? Então aqui pela imagem, né, da nossa personagem, essa roupa característica, não é? E aqui nós temos também a bandeira desse país, que é a Espanha. Tudo bem, teacher, eu já sei que a palavra Espanha é essa daqui, Spain. Como é que eu respondo? O que eu preciso, people? Novamente o meu sujeito, que é a Carla, ou she, que é ela. Seguido de quem? Quem se apóstrofo essa aqui, people? Isso mesmo, quem respondeu o verbo to be is, acertou. Is. She is from Spain, ou she's, que é a forma contraída que vocês estão vendo aí, from Spain. Mas eu não posso responder sem esse from aqui no meio, tá? Porque esse from significa ela é de tal país. Aí você coloca lá no finalzinho o país, né? De onde ela vem, a origem, não é? De onde ela vem, de onde a pessoa vem que você está perguntando. Tudo bem, people? Então não esqueçam sempre esse detalhe. Tem a palavra from, então você já sabe que a dica é país. Ok? Vamos ver o próximo? Olha só a pergunta agora desses nossos dois personagens. Olha, dê uma olhada bem aí na roupa deles. Olha só. Vocês estão vendo aí? Tem um parece um cowboy e o outro tá com uma roupa característica de índio, não é isso? Mas não é o índio daqui, é diferente. E a pergunta é, where are they from? De onde eles são? Olha o from de novo aí aparecendo, people. Ficou a dica aí na mente de vocês? Sim! Então vamos ver a resposta? Vamos dar uma olhada.
Então, quero saber o que aqui quando aparece esse tal de from? Muito bem, país. E aqui está ele, ó. The USA, Estados Unidos. Então, no caso, eu tenho dois personagens, é o Michael e o Adrian. Eu usei só they, eles. Eles são de tal país. Então, tá aqui o meu verbo to be na forma contraída novamente. Eu poderia usar na forma completa, que é are, seguido do from, depois o nome do país, the USA. They're from the USA. Eles são, a origem deles é dos Estados Unidos. Tudo bem, people? Anotaram direitinho aí? Vamos continuar. Vamos ver a nossa última personagem, que é Jessica. A pergunta sobre a Jessica é what's their nationality? Essa tá fácil, hein? Vamos ver a resposta, então. Olha só, nós temos aqui a bandeira, né, desse país, certo? Que é South Africa, África do Sul. Mas eu quero saber a nacionalidade. Então, aqui está, ó, South African. Jessica is South African. Aqui está o sujeito, que é o nome da Jessica, seguido do verbo to be e a nacionalidade. Super simples, não é? Não tem mistério aí para responder, não é, people? Então, só para a gente reforçar um pouquinho, acompanha aqui nossos comentários. Então, aqui, olha, nos nossos comentários diz, where are you from? De onde você é? Então, é a origem, de onde país, de onde você mora. E what's your nationality? É a pergunta que você vai responder sobre a sua nacionalidade. Nationality. Tudo bem, people? So, thank you so much. Agora, continue com a nossa aula com a teacher Sarah. Bye, bye. A sua aula continua no próximo vídeo.